Nosso encontro, para aqueles que não puderem estar presentes, também poder assistir posteriormente. Ele não está sendo feito ao vivo, a gente vai registrar, depois se precisar a gente edita, tira alguma coisa, tá? Para que aqueles que não puderem estar presentes possam participar também. E se a gente depois quiser dar uma recordada em alguns assuntos, a gente pode voltar e assistir, assim como a gente fez lá em 2015. Quem participou lembra, né, que a gente registrava todos os encontros. A gente vai fazer hoje assim, ó, vamos fazer mais ou menos até perto das 10h30, por aí. A gente faz um intervalo, tem um lanchinho esperando nós. Depois a gente volta, mas assim, o lanchinho é 15 minutos, tá? Senão a gente abre assim, fica uma hora lá, né? 15 minutinhos, voltamos e fizemos a segunda parte, daí até perto do meio-dia. Depois tem almoço para nós também, tá bom? Antes de nós entrar especificamente no assunto MSA, eu gostaria de comentar para vocês, para quem não conhece ainda, que existe um manual orientativo para encarregados de orquestra. Esse manual orientativo ele foi aprovado pelos irmãos do Ministério para uso nosso aqui no Rio Grande do Sul. Ele não tem assim, é um regulamento da orquestra. Não, como o nome diz, é orientativo. Então ele orienta como proceder para o ingresso de candidatos no GEM, tem os modelinhos de carta, depois nos anexos. Ele explica como fazer a parte dos ensaios de canto por irmandade, quais são as fases de ingresso dos candidatos e candidatas na orquestra. Dentro dele tem também o regulamento da orquestra, dentro dele, e o histórico musical. Ou seja, ele é um material completo. E como é que a gente pode acessar ele? É muito fácil. Para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que a gente tem, que é o chamado nosso Drive Musical. Todos os de vocês estão inseridos no grupo do WhatsApp, né, o Musical Serra Gaúcha. Lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tem um link de acesso a esse Drive. Está lá na descrição do grupo WhatsApp da Serra Gaúcha. Todo o material que tem ali, vocês podem usar à vontade. Ele tem material de teoria, tem métodos de domínio público de instrumentos, tem sugestão de exercícios, sugestão de provas, tem todos os inários da congregação, desde o número 1 até o que nós temos hoje, tem o MSA lá em PDF, tem N material lá que vocês podem usar, inclusive o inário, existe o inário 5 em MP3, ou seja, em áudio e em MIDI. Então, se um dia vocês quiserem mandar um áudio de um hino para um candidato, para que ele possa escutar e tocar junto, tem também lá. Ou seja, é um material assim, ó, vastíssimo, tá? Que vocês podem utilizar. Caso alguém tenha algum material que gostaria que fosse compartilhado, então envie para a gente no privado, que a gente pode analisar se o material é bom e colocar lá também para disposição de todos. Um detalhe é que se vocês ficarem muito tempo sem acessar o Drive Musical, ele não vai conceder acesso imediato para vocês, ele vai pedir que o administrador libere o acesso. Isso é uma questão de segurança do Google, o Google faz isso. Então, se ficar muito tempo sem acessar, perto de um ano, por aí, a hora que vocês forem querer acessar, ele vai pedir assim, ó, peça uma autorização do administrador. Aí vai vir um e-mail para mim e eu libero para vocês acessarem. Tá? É uma questão de segurança, só por isso. Só para relembrar vocês como os instrutores e as instrutoras são importantes, né? Vocês são a essência do progresso e do aperfeiçoamento da nossa orquestra. Sem o trabalho de vocês, instrutores e instrutoras, a gente faria o quê, né, Marcos? Né, Morana e todos os irmãos encarregados? Não faria nada. A orquestra ia parar. Então, vocês, instrutores e instrutoras, são a mola que movimenta esse processo todo. Nós vamos pedir que vocês sejam exigentes na cobrança dos alunos. Quando a gente fala exigente, não significa de ser malvado, tá? De ser carrasco, né? De ser ruim. Não, exigente no sentido de cobrar o melhor que o aluno possa fazer. Eu sei que às vezes a gente fica com dó, né? Do aluno, do candidato, da candidata. Mas o dó, a pena, ele é para aquele que tem dificuldade. Quando o aluno e a aluna, a gente percebe que ele tem capacidade, mas ele está um pouco desleixado ou sem comprometimento, nós devemos de cobrar. Temos que ser cobradores nessa parte. Claro,
sempre com amor e compreensão, né? Isso é óbvio, né? Antes de tocar qualquer lição no hino, fazer uma revisão dos conceitos teóricos que se aplicam naquela partitura. Então, o irmão e a irmã pode dizer assim, ó, ah, mas eu só ensino instrumento. Eu não ensino, eu não dou aula de teoria para o candidato. Mas ao mesmo tempo que vocês estão ensinando instrumento, vocês precisam cobrar os conceitos. Então, se eu vou fazer o aluno tocar um hino ou uma lição, eu vou aproveitar esse momento para cobrar dele questões que envolvem a teoria. Por exemplo, que tipo de compasso é aquele, né? Se ele é compasso simples ou composto, que tipo de acidentes tem, qual é a tonalidade, se possível faz um solfejo com ele daquele hino, daquela lição, para ele tocar. Por quê? Fazendo isso, vocês estão revisando a teoria com ele. Se tem fermata, se tem acidente corrente, tudo isso é importante. E manter como norma sempre fazer um solfejo antes de tocar qualquer lição ou partituras, porque daí a gente percebe se o aluno ou a aluna está tocando de cor ou se realmente ele está entendendo o que ele está fazendo. É bom que tanto encarregados de orquestra como também os instrutores, as instrutoras mantenham uma postura consistente diante dos candidatos, orientando de forma clara, eficiente e simples, sem o uso exagerado de termos técnicos, esclarecendo assim as dúvidas do candidato, certificando que ele realmente esteja com as suas dúvidas sanadas. O texto se explica por si. Na medida do possível, estimular sempre o diálogo entre os instrutores encarregados, examinadores e instrutoras, bem como o compartilhamento do conhecimento técnico. Ou seja, se eu sei alguma coisa, não preciso esconder para mim. Se eu sei algo, aprendi algo, vamos compartilhar com todos. Às vezes eu descubro uma técnica, uma ferramenta, um modo de explicar, de trabalhar com o aluno, e por que eu não posso compartilhar com os demais? Olha, eu usei essa tática, essa técnica, e o resultado foi excelente, então vamos compartilhar com os demais, porque isso ajuda. Com a implantação do novo MSA, o metrônomo deverá ser utilizado logo que indicado nas lições de solfejo do candidato, pois dessa forma ele não passa a ser um elemento estranho, né, criando barreiras ou bloqueios. Então a gente vai ver que no início do MSA, a gente faz tudo sem metrônomo, mas vai chegar um momento que o metrônomo vai ser exigido, e aí ele vai ter que ser o nosso companheiro, a partir daí. E quando empregamos o uso do metrônomo no solfejo, estamos interiorizando o ritmo. Isso nos proporciona a habilidade de mantermos a proporção correta na execução de cada figura, do andamento ou curso, da execução, dos métodos, dos hinos e qualquer peça que for executada. E sempre, né, dá uma lida com o candidato nas instruções que estão na contracapa do inário, quanto à expressão, observar a melodia, né, observar as palavras na hora de tocar aquele hino. E aqui só para deixar, na reunião do dia 1 foi falado sobre o plano de aula. Eu vou dar mais uma explicadinha para vocês e deixar vocês bem tranquilos, porque surgiram muitas dúvidas quanto ao plano de aula que foi apresentado lá na reunião do dia 1º. Então, o que na verdade é o plano de aula que está sendo proposto, né? Não é nada muito diferente daquilo que a gente sempre fez aqui. A gente sempre procurou observar o ano letivo, sempre procurou observar época de férias, né, de recesso para os alunos. Então isso agora vai ficar de uma maneira oficial. A diferença é que os irmãos estão sugerindo nesse plano de aula que cada aula já tenha um conteúdo específico a ser ministrado. Depois a gente vai ver aí como é que seria esse conteúdo a ser ministrado. Mas basicamente nós estudaríamos o MSA num prazo de 2 anos, o que não é muito diferente do MTS. Porque se a gente for olhar o nosso MTS, é mais ou menos 2 anos que a gente demora para passar com o aluno, né? Com o grupo todo. Dividido em 2 semestres, e cada semestre desses ele chama de período, né? Então seriam 4 períodos, né? Ou 4 semestres para fazer o MSA. E ele divide daí cada período em 15 semanas, ou seja, 15 aulas. Ah, eu tenho que fazer nas 15 aulas? Não, vocês são livres. Vocês podem fazer mais aulas do que 15. Menos eu acho que vai ser difícil, tá? Bem difícil. Mas podem usar mais tempo também. Não precisa ser exatamente como está ali, né? Engessado. Então vamos lá. 4 períodos, 15 aulas. Aqui ele coloca 40 minutos. Por que ele colocou 40 minutos? Porque os irmãos pensaram assim, de dividir o tempo da aula em teoria e prática também, teoria e instrumento.
mas vocês podem muito bem fazer diferente. Olha, eu quero fazer aula só um encontro só teórico de solfejo e fazer num outro momento um instrumento. Vocês podem fazer, vocês são livres. Aí esse prazo, esse tempo da aula fica maior e ao mesmo tempo pode ser que diminua um pouco, né, a extensão que vocês querem trabalhar. Podem trabalhar mais aprofundado o conhecimento também. Vocês podem esticar de 40 minutos? Pode fazer 50 minutos. Vocês também são livres para fazer isso, tá? Então, ele coloca os objetivos, né? O objetivo geral, que é fazer os 4 períodos, o objetivo de fazer por semestre, né? E que depois haverá um objetivo semanal, que seria cada aula, né? Como trabalhar com ela. E aqui ele dá uma ideia, ó, uma aula número 1 vai trabalhar esse assunto, aula número 2 esse assunto, aula número 3 esse, 4. Aí tem que fazer exatamente como está ali? Não necessariamente. Vocês podem fazer diferente, usar a criatividade de vocês. Vai ter grupos que vão andar muito rápido num assunto e vão ter dificuldade no outro. Então isso vocês podem usar a flexibilidade para trabalhar. E aí tem uma ideia aqui, né? Então aqui ele listou aqui, ó, por exemplo, em azul, ó, são as aulas teóricas do MSA. Depois aqui ele tem os ensaios que ele faz com os candidatos do GEM, uma vez por mês, e assim por diante. Então, vocês podem montar uma agenda de vocês. Cada grupo de vocês, isso chama-se planejamento. É planejar o semestre. Então, peguem todos os dias, já verifique se tem feriado naquele dia que vai ter o GEM. Se vai ter um feriado, já pensa, vale a pena fazer ou não. Às vezes o aluno ele viaja, ou ele quer aproveitar aquele dia para descansar. Então, vocês têm essa flexibilidade também de aproveitar os dias de feriado. Então, um monte de planejamento. Planejamento meu é esses dias de aula. E tentem seguir mais ou menos o que pede aqui, mas nada engessado. O importante é que vocês registrem em cada aula o que vocês vão fazer. Então aqui, ó, o estudante não poderá faltar. Isso é um problema, né? A gente sabe, o aluno que falta na aula, ele perde o conteúdo. Então, no momento que o candidato sabe que é importante a participação dele, a tendência é ele faltar menos, né? Aí tem um exemplo aqui, né? Então, vocês vão de estrutura da aula, né? Objetivo, desenvolvimento, exercício, conclusão. Então tem um exemplo aqui de plano de aula, que eu vou falar sobre as notas. Aqui, pessoal, vai ser criado um manual explicativo do plano de aula, que vai ser lançado ainda durante o mês de junho. Então, esse manual explicativo, ele vai dizer como você organizar a tua aula. Vocês podem ver que o texto que está aqui, ó, não é o mesmo texto que está escrito no MTS. Ele está explicando com outras palavras. Ou seja, como se vocês estivessem fazendo a aula e explicando para o aluno. E um detalhe importante, os exercícios que ele coloca aqui, ó, essas atividades, elas não tem no MTS, no MSA. Essas atividades não existem, tá? Então, vocês podem utilizar algumas atividades que serão sugeridas, mas muito mais do que isso, vocês podem criar atividades. E nesse aspecto, todos vocês que criarem atividades, se vocês quiserem compartilhar conosco, a gente insere lá no nosso Drive e nós vamos criar uma biblioteca de exercícios, de maneira que um pode ajudar o outro, né? Intercalado. Eu posso criar um exercício para o meu grupo de estudo musical e para mim não repetir todo o semestre ou todo o período com meus alunos, eu vou usar aquele exercício, por exemplo, que o irmão Josué criou. Por que eu não posso fazer isso? Posso fazer. Então eu posso ter essa variação. E vamos criar uma diversidade de possibilidade de exercícios. Tá? E aí, o manual que eu estou falando, né, o manual todo de aplicação que vai explicar, vai detalhar como diagramar tudo isso aí, como fazer a apresentação disso para os alunos. Então vocês não fiquem assim, ansiosos, lançaram o plano de aula, já vou ter que começar a partir de hoje já a implementar. Vocês podem implementar o de vocês, de um modo informal, mas esse que vai vir como é que se chama, do grupo gestor musical da congregação, esse vai ser apresentado posteriormente para nós. Tá? Vai ter um manual, vai ter duas possibilidades. Eu vou poder planejar a minha aula e montar a minha aula, a minha explicação, usando o computador, como a gente está fazendo aqui agora. Ou para quem não tiver condições, vai ser proposta uma aula sem usar o computador.
Vocês imaginem um lugar distante, difícil, onde o irmão não tem a ferramenta, ou irmãos que não sabem nem manejar a ferramenta, não tem intimidade com a parte informática, né? Então vai ser possível criar o plano de aula sem usar o computador também. Tá? Então isso vai ser uma ferramenta que vai nortear, ele vai dar um caminho para vocês poderem seguir. Então vai ter tudo explicadinho, com diagramas e tal. Ah, então essa é a parte que eu queria mostrar para vocês sobre esse plano de aula. Lembrando que o planejamento é para os músicos. As irmãs têm um planejamento diferente delas ali, as organistas, tá? Até porque os próprios métodos de organista já têm os assuntos teóricos, né, que vocês trabalham. Tudo bem. Alguma perguntinha sobre isso? Não? Tudo tranquilo? Então aqui está o nosso NSA, né? Todo mundo já conhece ele. Aliás, quem não tiver, tem para vender ele na portaria, tá? Ele não conseguiu ainda, na portaria tem a venda. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu estou fazendo um gabarito desse MSA, ou seja, colocando já as respostas em vermelho e tal. Ele não está pronto ainda, estou lá na fase de fazer as escalas ainda, as escalas maiores e menores. À medida que ele estiver sendo feito, eu vou compartilhar com vocês esse gabarito, mas eu vou compartilhar no nosso grupo WhatsApp. Eu não vou colocar lá no Drive musical, porque senão viraliza e todo mundo pega esse gabarito. Vou compartilhar só com vocês aqui, ó, tá? Esse gabarito. E pediria gentileza que vocês não disseminassem ele em todo lugar, senão o aluno pega a resposta pronta, ele só vai lá e copia, e fica muito fácil, né? A ideia não é essa. Então aqui tem o prefácio do MSA, que eu acho que é bem importante vocês lerem, né? Porque ele diz por que é que foi criado esse método, né? Ou seja, é para tentar unificar o ensino da música a nível mundial, e não só no Brasil, e trabalhando com outros conceitos também. E ele é focado especificamente para o inário. Não quer dizer que não precisa mais coisas, né? Está escrito aqui, ó. Contudo, diz assim, ó, neste trabalho, o ensino musical foi direcionado especificamente para o aprendizado dos nossos hinos. Contudo, recomenda-se ao candidato que continue os estudos musicais após concluir esse método, pois o conhecimento musical mais abrangente sempre nos ajudará a entoar o melhor louvor a Deus. Então não quer dizer que tem tudo que precisa aí, né? Tem o que é básico, o que é fundamental para os nossos hinos. Depois tem aqui a explicação de cada fase, né? Lembrando que logo vai sair o programa mínimo para os irmãos músicos, e lá ele pede que, para fazer o teste para a reunião de jovens menores, se vá até a fase 12. Aí depois, para tocar nos cultos oficiais, é completo. E para o exame, é ele revisado uma segunda vez. Então ele vai até a fase 16. Tem algumas recomendações que são importantes, que eu acho que é legal a gente falar novamente para vocês, né? Recomenda-se iniciar esse método juntamente com o estudo do instrumento. Porém, caso o candidato não tenha instrumento, poderá iniciar somente com a teoria. Aí vem aquela velha pergunta, né? Mas como é que eu vou começar com o instrumento com um aluno se ele não sabe nem o nome das notas, né? Ele não sabe nada. Ele não sabe o nome das notas, ele não sabe o valor das figuras, ele não tem nenhum conhecimento básico de teoria. Mas é possível, tá? Tanto é verdade que eu estou estou montando um trabalho de ensino por exemplo, do meu instrumento, que é o eufônio. Então, como é que fica? Isso pensando no GEM online, né? Que é feito com videoaula. Mas tudo que a gente faz para o GEM online, a gente pode fazer para o GEM presencial. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que começaria a aula com o aluno? Primeira coisa, se apresenta o instrumento para o aluno. Se conta um pouquinho da história, como é que eles
surgiu, qual é a origem do instrumento, quem criou ele, né? O que ele toca, como é o som dele. Então mostra um videozinho dele tocando numa orquestra, uma peça musical. Depois, na segunda aula, se explica como montar e desmontar o instrumento e como lubrificar o instrumento e fazer a manutenção, a higiene, a limpeza dele. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas tem músico que não faz isso no instrumento dele. Uma vez eu peguei um vocal do meu irmão que tocava trompete, olhei assim, metade do diâmetro ele estava entupido de... tinha até casca de feijão dele. Porque ele não fazia limpeza, né? Então, a limpeza, como desmonta, por exemplo, o meu instrumento, né? Como desmontar o pisto, como passar óleo, como colocar dentro, como limpar internamente, como limpar externamente. Isso aí, olha, a gente bobear dá umas 2 aulas com um aluno. Depois vem a segunda, segue na sequência, como segurar o instrumento. Gente, como tem músico que segura o instrumento errado, a postura, né? Como segurar, como tocar o instrumento. Uma aula de postura com ele. Aí vem a próxima aula, como é a emissão do som. Então ele vai trabalhar só com o vocal, por exemplo. Quem toca instrumento de palheta, só com a boquinha e a palheta. Pega a palheta, o instrumento de palheta, como escolher a palheta, qual é a diferença entre os modelos de palheta, por que ela tem número 1, número 2, número 3, né? Qual que é a mais indicada para tocar nos nossos hinos. Aí ele vai pegar o vocal, então ele vai começar a emitir os primeiros sons só com o vocal. Vai saber fazer a abelhinha, que se diz, né? Fazer o sonzinho da abelhinha, grave, médio, agudo. Depois que ele dominou bem o vocal, aí vai colocar o vocal no instrumento. Agora eu vou ensinar os primeiros sons para vocês. Então, os primeiros sons são os sons sem usar chave nenhuma. São os sons soltos. Ele não sabe que é um dó, que é um mi, que é um fá, mas ele sabe que é um som médio, um grave e um agudo. Então ele vai tirar um som médio, que seria a nota sol. Sol. Vai tirar um grave, que seria a nota dó. Ele não sabe que é um dó, ele nem precisa saber. Dó, sol, dó. Ele aprendeu 3 sons: médio, grave e agudo. Depois eu vou ensinar a primeira posição do instrumento, que é o primeiro pisto. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai tirar um som grave, um som médio e um som agudo. Depois eu vou ensinar o segundo pisto para ele. Ele vai tirar um médio, um grave, um médio e um agudo. Depois o terceiro pisto. Depois ele vai usar a combinação deles. O primeiro com o segundo com o terceiro, o primeiro com o terceiro, e o primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, 7 posições do instrumento. Depois que ele aprendeu as 7 posições do instrumento, quando ele chegar aí, gente, ele já vai saber o que é o dó, ele já aprendeu o nome das notas, ele já aprendeu o que é um dó, o que é um ré, o que é um mi. Aí eu vou entrar na escala com ele. Você lembra aquele som que você tirou solto, sem nenhuma chave, que era o grave? Esse é a nota dó. Aquele lá é a nota ré, mi, fá. Aí ele fez a escala. Começou a fazer a escala, já está começando a dar os primeiros exercícios para ele. Ele começou a fazer as escalinhas, subindo, descendo, variando as notas. Ou seja, vocês estão vendo que é possível ensinar. Isso que eu falei para o instrumento de sopro, serve para o instrumento de cordas. É a mesma coisa. Ele vai pegar a primeira corda, ele não precisa saber que a primeira corda, a grave, é a corda sol do violino. Vai dizer que é a corda grave. A corda do meio, a primeira, a segunda e a terceira. Primeira, a segunda, a terceira e a quarta corda. E assim por diante. Ele vai aprendendo sons graves, médios e agudos. Depois ele vai entrar na escala das notas. Tá? Então isso que quer dizer? É possível começar o instrumento junto com o estudo do gênero. Do inicial. Isso aqui é um problema, tá? Que a gente precisa trabalhar e vocês precisam ajudar nisso. Que diz o seguinte: somente adquirir o instrumento após consultar o manual de orientação orquestral, o encarregado local ou regional. E este vai lhe informar a lista dos instrumentos com vagas disponíveis para adequação, de modo que o candidato vai escolher o instrumento apenas dentre essas possibilidades. Na última reunião do setor musical aqui, que foi domingo passado, nós passamos para os encarregados uma planilha, tá, em Excel, que poucos já responderam, mas eu pediria aos irmãos que respondessem para nós o mais breve possível, onde vai detalhar todos os instrumentos que já tem na orquestra de vocês, para vocês verem quais instrumentos estão em excesso
e quais instrumentos tem vaga. Para que isso? Para já trabalhar com o candidato e mostrar para ele, ó, nós temos vagas para esses instrumentos aqui. E o candidato vai escolher entre aqueles. Ok? Para nós trabalharmos o equilíbrio da orquestra. Ah, e vai ter que ser a ferro e fogo? Claro que não. Tudo é flexível. Mas se a gente começa a abrir as portas escancaradamente, a gente nunca vai conseguir acertar, né, irmãos? Então vamos começar a trabalhar com os candidatos no sentido de só adquirir o instrumento. E digo mais uma coisa para vocês. Quando chegar nessa fase aqui, ó, que é de escolher o instrumento, aí nós vamos ver qual é o espírito que está no músico e no candidato. Se é aquele candidato que ele vai aceitar com submissão, se ele vai concordar, não, se é para o bem da orquestra, eu vou aceitar. Ou se é aquele que é rebelde, que depois, lá na frente, ele vai dar trabalho para nós. Porque é aquele que não aceita e não acata os conselhos. Então é muito importante isso, tá? E sempre que surgir algum impasse nisso, pessoal, um impasse. Não, candidato, eu quero esse porque Deus me revelou. Tem que ser esse aí, né? Ou outros argumentos desse tipo aí. Surgiu um impasse, traga um assunto para nós e nós vamos reunir junto com o ministério para conversar. Se a definição no final do ministério em conjunto for de liberar para o irmão, foi feito em conjunto, em consenso. Mas se o ministério definir não, tem que ser conforme pede, aí vai ser conforme pede, tá bom? Escolher apenas os listados no manual, né? Então a gente sabe, a gente passou na última reunião do setor musical para os encarregados também, sobre o manual digital, está disponível. Então, instrumento colorido, a gente sabe que tem gente que gosta, né? Eu quero tocar um sax cor-de-rosa. Eu escutei a música da Pantera cor-de-rosa tocada no sax, achei bonito, quero tocar um sax rosa. Não pode. Existem instrumentos que são permitidos, né? Cores, formatos de instrumento, modelos, né, de instrumento, até de cordas também. Tem muita, tá na moda agora instrumento de corda colorido também, violino amarelo, violoncelo preto, essas coisas. Tudo está explicado no manual. Então surgiu dúvida, consulte o manual. Eu digo para vocês, todo instrutor precisa ter um manual. Nós temos um manual para vender também? Mas tem disponível, né? Então uma hora dessas, quando não puder, venham e comprem um manual de orientação orquestral. O instrutor precisa ter. Ele é fundamental para tirar as dúvidas que surgirem. Depois, adquirir o inário. Então agora, por exemplo, cada candidato vai ter o seu inário, que é o inário que ele vai tocar na igreja. Ah, eu vou aprender um trompete em si bemol, por exemplo, né? Ele vai ter que comprar um inário em si bemol, e ele vai estudar o NSA no inário em si bemol. Não, eu vou tocar um saxofone alto que é em mi bemol. Ele vai comprar um inário em mi bemol, então ele vai usar. Ah, eu vou tocar violino. Ele vai comprar um inário de cordas. E assim por diante, ou seja, o aluno vai estudar o inário do seu instrumento. Se ele não sabe ainda o instrumento, não decidiu, ele usa o inário em dó. Compra o inário em dó. Tá? Repetir os exercícios. Por isso que eu digo que às vezes nós fazemos um planejamento, uma programação de fazer aula e a gente é surpreendido. Chega naquele momento de fazer aula, a gente percebe que o grupo, ou o aluno, ou o candidato, porque vai ter muitas lições que vai ser individual, o solfejo, individual, e o aluno vai ter dificuldade, e essa dificuldade vai fazer com que eu tenha que dar mais tempo para aquele conteúdo. Isso pode alterar um pouco o meu planejamento, porque eu vou ter que repetir os exercícios quantas vezes forem necessárias para que fique bem entendido. E nós vamos ver, quando nós fizermos o solfejo aqui, que tem solfejos que são difíceis, pessoal. Não sei se vocês já pegaram alguns para fazer em casa. Vai ser bem exigente. Se nós que já somos músicos e organistas, há um certo tempo, né, alguns meses já, a gente está aí, a gente já achou difícil, imagine o candidato que está começando agora, que nunca passou pelo famoso Bona, ele vai encontrar dificuldade. Então, a gente vai ter que trabalhar com bastante calma isso aí. E aqui, ó, é aquilo que a gente já falou lá no tempo do MTS também, né?
o instrutor poderá, a seu critério, utilizar outros recursos didáticos não incluídos neste método, por exemplo, materiais, equipamentos, recursos audiovisuais, bibliografia de apoio, tendo em vista o aperfeiçoamento do aprendizado. Até nós ia trazer hoje, né, Silvia, nós ia trazer uns materiais e a gente acabou, o próximo a gente vai trazer para vocês. A gente comprou alguns materiais e sugestão para que vocês possam usar com o grupo, que é bem legal. Os materiais são meio lúdicos assim, que dá para trabalhar. Então, esses recursos aí podem ser outros materiais, um vídeo de uma orquestra, de um instrumento tocando. Lá no nosso drive tem vários livros de teoria, que alguns deles estão listados, inclusive, lá no final do MSA, uma bibliografia de livros de teoria. Então, quando um assunto ficar muito em dúvida para o aluno, ele não entende, e a gente usa o recurso do MSA, ele não consegue compreender, eu posso usar um livro extra de teoria. Existem vários livros que estão listados lá, cada um deles trabalha com uma abordagem diferente. Essa abordagem pode ser a saída para nós explicar para o aluno, né, aquele conceito. Por exemplo, agora no último mês nós fizemos urgente a revisão para oficialização com os irmãos que foram oficializados ontem, 6 irmãos. E você sabe qual foi a maior dificuldade de todos eles durante o urgente a revisão? Você pode não acreditar, mas foi uma coisa chamada síncopa. Então assim, ó, muita dificuldade em eles entenderem o que é uma síncopa, quando existe uma síncopa, identificar onde é que ela está presente, como ela ocorre. Isso era muita dificuldade. Eu tive que usar outros recursos além do MTS, que era o que eles sabiam, para tentar explicar para eles o que é uma síncopa. Então, são coisas que a gente pode usar também. E aqui, ó, cada lição, cada página, algumas lições, algumas páginas, tem esse QR Code aqui, ó, que é um vídeo que nós vamos assistir aqui. Sempre que um exercício tiver um vídeo desses, nós vamos assistir, para nós saber o que esse vídeo está dizendo. E esses vídeos aqui são tão bons, gente, que nós já estamos usando eles no nosso Gen Online, os nossos alunos. Eles estão estudando o MSA já, utilizando esses vídeos aqui. E eles são muito bons, tá? No sentido de explicar a parte da teoria. Então aqui, ó, quando a gente foca com a câmera do celular aqui, ele vai abrir lá uma página, né, do site da congregação, onde tem todos os vídeos do MSA, fase por fase. Eles pararam agora, os irmãos pararam de atualizar na fase 10, se não me engano. Então falta colocar mais vídeos, mas eles estão sendo subidos aos poucos no portal, de maneira que até o final do ano, no máximo, vai ter todo o MSA completo lá em vídeos. Alguma perguntinha sobre o que nós falamos aqui? Ficou bem claro? Bem tranquilo? Muito bem. Só para nós revisarmos, né? Música e som. Eu me lembro que tem aqueles irmãos que decoraram tanto aquela definição que tinha no Bona, que se tu perguntar para ele assim, o que é a música, ele repete assim, de cor e salteado. Né? Música é a arte manifestada os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Né? Só que na verdade a definição de música ela é bem ampla. Né? Então, dentro do nosso contexto, que contexto é esse? Esse contexto que fala aqui é o da congregação cristã no Brasil. Quando ele fala o nosso contexto, é o contexto da congregação cristã no Brasil. Então, dentro do nosso contexto de música sacra, porque a gente sabe que existem muitos tipos de música sacra, né? Tem a famosa música gospel, que está por aí, que é uma música sacra, mas ela não é uma música do nosso contexto. Nosso contexto é um tipo específico de música sacra, que é destinada a louvores e súplicas a Deus. Nós definimos então a música como a arte de expressar sentimentos por meio de sons coordenados produzidos por voz ou instrumento musical. Então, uma definição bem importante, né? Sons coordenados. E som é tudo aquilo que ouvimos. O som é formado pela propagação de ondas no ar ao serem captadas por nossos ouvidos. É uma pena que a gente não consegue ver as ondas sonoras, mas se a gente pudesse ver as ondas sonoras, a gente veria que elas são como ondas mesmo, né? Inclusive tem um vídeo
nós vamos ver depois, que mostra isso, tá? Mostra essas ondas sendo produzidas. Os sons produzidos em nossas orquestras, em razão do nosso contexto, são realizados pelos instrumentos musicais listados na página 9 do Manual de Educação Orquestral. Então estão listados todos eles aqui, ó, desde o órgão até as cordas, as madeiras e os metais, e cada um deles, né, com a sua afinação. E para conhecer o som de cada um desses instrumentos, a gente pode acessar o manual. Então, vocês podem fazer isso no jeito de vocês. O irmão, qual é o instrumento que o irmão pretende tocar? Eu quero tocar o violino. Vocês cliquem aqui, ó, e vamos ver como é que é o violino, então. Lá ele vai explicar que cor deve ser o violino, a madeira, que tipo de verniz ele tem, qual é a extensão que ele tem na escala, qual é a voz que ele toca, ou seja, vai dar todas as características do violino e vai tocar um hino com o violino, então vai ter o som dele mostrado. Da mesma maneira, a viola, o violoncelo, o clarinete, a flauta, todos os instrumentos estarão. Alguém já viu esses vídeos? Quem não viu? Quem nunca viu? Eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Ó, vocês entrem nesse portal aqui, ó, congregaçãocristanobrasil.org.br. Entrem nessa aba aqui, ó, música, e entrem aqui no MOO. E aí tem aqui, por exemplo, os instrumentos, tá vendo? Ó? Vamos escolher o instrumento da família das madeiras, então, e vamos escolher a flauta transversal. Então, conhecendo a flauta, vamos ver.
temos, né, para trabalhar junto com os candidatos. A gente pode utilizar esses recursos do manual de orientação orquestral para passar todo esse conhecimento para os nossos candidatos, né? Voltamos lá para o nosso início. Muito bem, então usando o QR Code aqui a gente consegue mostrar todos os instrumentos da nossa orquestra para o candidato. Elementos da música, né? Os elementos mais importantes da música são melodia, harmonia e ritmo. A melodia é a produção ordenada de sons sucessivos, e nos hinos cada uma das vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, é uma melodia, quando considerada individualmente. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica e deve ser entoada como tal. Aliás, isso é uma coisa que a gente vai falar depois para você sobre voz do baixo, uma coisa bem interessante. Harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes emitidos de modo simultâneo. Nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo. Soprano com contralto, soprano com contralto e tenor, soprano com contralto, tenor e baixo, o contralto com o tenor. Se tiver mais de duas vozes, eu já tenho uma harmonia. Dessa forma, fazem parte da harmonia o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, quando entoados simultaneamente. A voz do soprano, por exemplo, faz parte da harmonia quando é executada em conjunto com as outras vozes. E o ritmo é a disposição ordenada de sons do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Depois nós temos as propriedades do som. Nós temos aí o timbre, a duração, a altura e a intensidade. O timbre é a distinção dos sons produzidos por diferentes fontes sonoras, ainda que da mesma altura e intensidade. Chama-se a cor do som. Aqui fica uma coisa assim difícil de definir cor do som, né? Mas é como se nós definirmos cor no sentido visual. O que é cor? Uma coisa difícil de definir, né? Então, é uma coisa que eu posso distinguir uma da outra visualmente. Mas isso aqui é vermelho, isso aqui é verde. Se a pessoa é daltônica, já complica, né? O que é verde, o que é vermelho, às vezes ele troca. Então, é o que distingue um instrumento do outro. Já fica mais fácil, então. Então, timbre é aquela propriedade que permite com que eu distinga qual é a fonte. Mesmo sem eu ver, eu escuto e sei. Esse som é diferente desse. Tem a mesma intensidade, tem a mesma altura e tem a mesma duração, mas eles não são iguais, porque eles têm timbres diferentes. Fisicamente falando, tá, pessoal, o timbre é o número de harmônicos que essa onda tem. Só falando do sentido físico. A gente sabe que o som, ele é uma onda, né? Só que essa onda sonora, ela não é perfeita. Ela não faz essa curvinha assim, sobe, lisinha. Dentro dessa subida e descida, ela também tem oscilações. E essas oscilações que ela tem nas subidas e descidas, a gente chama de harmônicos. Então, o harmônico de um violoncelo é diferente do harmônico de um violino. Por isso que o som, quando nós escutamos, ele é diferente. Então, fisicamente falando, essa é a definição. E a duração é a sustentação do som por um espaço de tempo, pode ser curto ou longo. Então, aqui nós temos o curto, né? Que é pequeno, e o longo, que é grande. A altura, que é a propriedade das frequências sonoras, distinguir entre sons graves, médios e agudos, que está ligado com a frequência. Então, quanto maior a frequência, ou seja, quanto mais vezes ela oscilar por segundo, mais agudo vai ser o som. E quanto menos ela oscilar, mais grave. Por exemplo, vocês sabem, alguém sabe, tem ideia de quanto é o comprimento? O comprimento é assim, ó, é do ponto mais alto, a onda sobe, já chegou num pico aqui, ó. Desse pico, aí ela desce e faz outro pico. Esse intervalo aqui a gente chama de comprimento. Olha, seria daqui até aqui é o comprimento. Você sabe qual é o comprimento da onda sonora de uma tuba? Tocando a nota Dó 1, que é aquele Dó lá embaixo. Não tem ideia de qual é o comprimento.
comprimento dessa onda? Em torno de 21 metros. Por isso que tocar uma tuba num lugar pequenininho, fechado, o som não fica legal. Ele precisa ter um espaço grande, porque aquela onda tem que ir, bater lá e voltar para mim. Então ela precisa de 21 metros para fazer isso. Então, se eu tocar uma tuba, pegar a tuba dele e dar um dó, aqui dentro da igreja, agora aqui, ele vai ter um som. Se ele der lá na sala da casa dele, o som não é igual. Porque é uma onda muito grande. Né? Já se a gente pegar um violino e der uma nota aguda lá em cima, um sol agudo, o comprimento da onda é 5 centímetros. Então, em qualquer lugar onde ele estiver, o som vai soar com a mesma sensação. Tá? Isso é bem interessante. Então, aqui nós temos um som grave, ó, de um violoncelo. Olha o tamanho da onda, ó. E o mesmo som, né? Só que médio, tocado por um cornet. Olha quantas vibrações ele tem a mais aqui, ó, no mesmo espaço de tempo. Isso dá a altura do som. E aqui a flauta, olha a flauta aqui no agudo, então, ó. Compara a diferença, ó, das frequências. Quantas vezes ela está oscilando. E a intensidade, então, é o volume do som. Então, nós temos o som fraco e o som forte. A propósito disso, lá no nosso site da congregação, nós temos lá o MSA, e ele tem um vídeo que ele mostra isso aqui, ó. As propriedades do som. Vamos ver. Propriedades do som. O som possui diversas propriedades. Entre elas, temos 4 principais, que são o timbre, a duração, a altura e a intensidade. Timbre é o que diferencia o som produzido por diferentes instrumentos. Ainda que estejamos ouvindo o mesmo trecho mínimo, as mesmas notas, sendo executado por instrumentos diferentes, conseguimos identificar cada um dos instrumentos. Ouça um trecho de violino 33 sendo executado por um violino. Ouça, por exemplo,
perceba que é um som bastante agudo. Ouça agora um som emitido por uma viola. Note que esse é um som médio. Ouça agora um som emitido por uma tuba. Percebeu que é um som grave? Perceba que a altura também é uma característica das vozes do nosso cenário. O soprano é a voz mais aguda, depois vem o contralto, o som uma região média. Em seguida, vem o tenor, um som médio para grave. E por último, vem a voz do baixo, que é o som mais grave do nosso cenário. E como última propriedade do som, temos a intensidade, que é o volume do som, isto é, o que diferencia o som forte e o som fraco. Apenas a título de exemplo, ouça uma orquestra sinfônica iniciando numa intensidade fraca e que vai aumentando pouco a pouco o volume do som até chegar a uma intensidade forte. Mostrar para vocês que tem esse recurso, então, de nós utilizarmos esses vídeos, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente está fazendo um GEM com alunos e formando eles 100% utilizando os recursos dos vídeos, que aliás eles explicam coisas que não estavam no MSA, né, oficial. Depois nós temos as notas, então. As notas musicais são os sinais que representam o som na música escrita, na partitura. Existem 7 notas escritas, 7 notas na escrita musical, e seus nomes dependem do país que as utiliza. No Brasil e na maioria dos países da língua latina, as notas são ordenadas da mais grave para a mais aguda, os nomes do ré, mi, fá, sol, lá, si, tem escala, né? E de acordo com a posição das notas no pentagrama, que veremos a seguir, os sons podem ser graves, médios e agudos. Então veja bem que já no início do ensino do MSA, eu já posso trabalhar com um aluno no instrumento, mostrando que o som que ele está tirando naquela posição é um som grave, ou seja,
a nota vai estar mais aqui embaixo. E se ele tirar um som médio, ela vai estar aqui no meio do pentagrama e o agudo lá em cima. Então eu consigo trabalhar os conceitos de altura junto com o instrumento, um aluno, sem ele saber exatamente que nota vai estar dando. Depois nós temos o pentagrama, formado por 5 penta, né, que é o conjunto penta, ou pentagrama, ou pauta, né, 5 linhas e 4 espaços, contados de baixo para cima, sempre lidos de baixo para cima. E quando as notas são escritas forem mais agudas ou mais graves do que o pentagrama, nós usaremos linhas suplementares, né, superiores ou inferiores. Diz que as linhas dos espaços são sempre contadas a partir do pentagrama, então para baixo ou para cima. E, ainda que o uso de linhas seja ilimitado, é comum a utilização de no máximo 5. Se eu colocar 20 linhas ali, eu não vou saber nem que nota que é. É como ler daí. Então, como convenção, se usa no máximo 5 linhas. Se eu precisar usar mais, eu escrevo oitava, seria uma oitava para cima, uma oitava para baixo, ou um número de clave, também que é outro recurso. No inário para tuba, por exemplo, são utilizadas 5 linhas suplementares inferiores, como vemos no último pentagrama da voz do baixo do hino 33. Olha só aqui, ó. Então, quem for tocar tuba com inário de tubas, vai ter que se habituar bastante a ler linhas suplementares inferiores. Vai estar escrito tudo com linhas e espaços suplementares inferiores. Depois vem as claves, né? A clave é o sinal que determina o nome da nota escrita em sua linha de referência. A partir da definição da nota que está na linha da clave, o músico consegue determinar o nome das demais notas do pentagrama. E a clave deve estar grafada no início de todos os pentagramas. Existem 3 tipos de claves que podem ser assinaladas em 7 diferentes posições. No inário, as claves são utilizadas somente em 3 posições, que são a clave de Sol na segunda linha, a clave de Dó na terceira linha e a clave de Fá na quarta linha. Daqui em diante, denominaremos essas 3 posições utilizadas no inário apenas como clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá. A clave de Sol é utilizada principalmente para sons agudos. Ela é escrita na segunda linha do pentagrama. Quando existe a clave de Sol no início do pentagrama, a nota que está escrita na segunda linha é a nota Sol. Então, veja a nota da escala, as demais notas. A clave de Dó é utilizada principalmente para sons médios. Ela é escrita na terceira linha do pentagrama. Quando existe a clave de Dó no início do pentagrama, a nota que está escrita nessa linha, nessa terceira linha, é a nota Dó. Fazendo um parênteses, antes de existir os inários transpostos, né? Quem fosse tocar um instrumento em Si bemol, não existia inário transposto, só existia inário em Dó, até 1990 alguma coisa. Então quem fosse aprender um trompete em Si bemol, ele tinha que aprender clave de Dó. Porque ele, no inário, quando ele lesse a nota na clave de Sol, ele teria que pensar que ele não tinha uma clave de Sol, ele tinha uma clave de Dó. Então essa nota aqui, ó, que no inário, na clave de Sol é um Si, para ele seria Dó. Ele teria que mudar toda a leitura dele, né? Então, se usava muito no passado, e a gente chamava isso de transporte mental, né? Então, às vezes tinha aluno que desistia. Tem que mudar tudo o nome das notas, eu não quero mais esse instrumento aí, né? Então, era um... Eu conheci um aluno, ele chegou lá, logo na conceptual do trompete, ele escutava trompete. Aí já aprendeu a escala transposta. Na verdade, quem faz isso são os metais graves. Mas não está certo, tá? Quem deve fazer isso é metal grave, tipo trombone, eufone, tudo. O certo é aprender a escala já transposta, porque o Dó já é aqui. Mas trompete, sax, clarinete, ele deve ter a partitura transposta. Ou fazer a transposição mental, que é bem mais difícil, né? Mas
Graças a Deus que hoje não precisa mais, já tem os inários já são transpostos. E a clave de Fá é utilizada principalmente para sons graves, e ela é escrita na quarta linha do pentagrama. Quando existe a clave de Fá no início do pentagrama, a nota que está escrita nessa linha é a nota de Fá. Aliás, deixa eu fazer um outro parênteses, outra curiosidade. Ainda hoje, tá, no mundo, existem muitos conjuntos musicais, principalmente bandas, onde todas as partituras são em clave de sol. Todas. Seja para uma tuba, seja para um sax, seja para um trombone, seja para um trompete, seja para onde for. Realmente bandas, tá? Os músicos nas bandas aprendem só clave de sol. Então o que vai acontecer? Todos vão aprender a mesma leitura de nota. Só que cada instrumento vai ter uma transposição diferente. Então, se for tocar um trombone, eu vou ter toda a minha partitura escrita na clave de sol, porém transposta, como se fosse uma clave de dó, para tocar junto, por exemplo, com uma flauta, que vai tocar exatamente a nota da clave de sol. Entenderam? Então, é muito comum nas bandas todo mundo usar a clave de sol. E tu vai encontrar muito músico que toca em banda, toca até tuba em banda, toca sousafone, toca trombone. E ele só sabe ler clave de sol. Se der uma partitura em clave de Fá para ele, ele não toca. Por quê? Porque ele só aprendeu clave de sol. Se usa muito em bandas. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Na Inglaterra eles têm as chamadas Big Bands. Eles só tocam clave de sol. Inclusive o saxofone. Toda a família sax, quando o Adolfo Sax criou, é para tocar tudo em clave de sol. Desde o sax soprano até o sax barítono. Tudo na clave de sol. Só que nós, no nosso cenário, a gente aprende clave de Fá. E nas orquestras, você aprende clave de Fá. Então não estranhe se um dia você encontrar um saxofonista que toca sax tenor, e tu mostra, nós tocamos aqui, nós tocamos o tenor aqui, né? Clave de Fá. Mas eu toco o sax tenor na clave de sol, porque em bandas é comum tocar em clave de sol. E aí tem os exercícios, né? Esses exercícios são bem legais, porque eles são bem lúdicos, né? E os alunos desenham cada cobrinha aí que chega a dar até medo, né? Então o ideal é pegar os pontilhados, ó, e fazer ele desenhar em cima do pontilhado. Por isso que está pontilhado. Então você pergunta, por que ele está empontilhado ali? Ó? É para fazer justamente em cima do pontilhado. Então a primeira que ele vai fazer só essa minhoquinha aqui, ó. Esse espiral aqui. Faz só isso aqui, ó. Depois ele começa, faz isso, sobe, vai lá. E depois ele completa. Depois que ele completou, pede para ele preencher toda a pauta escrevendo a clave de sol. Da mesma maneira a clave de dó, e da mesma maneira a clave de Fá. Aí você vai dizer assim, ó, mas todos vão ter que fazer todas as claves? Não, cada um vai fazer a clave que vai tocar. Se o irmão vai tocar um trombone, ele vai fazer a clave de Fá, ele desenha a clave de Fá. Se é um organista que vai tocar tudo, né? Clave de sol e Fá, bota clave de sol e Fá. E assim por diante. Mas lembrando que não pode pular essa etapa. Não pode o quê? Pode pular essa etapa. Ah, tem gente que pula. Ah, isso aqui não precisa. Tudo que está aqui na MSA é importante, tá, gente? Eu até diria o seguinte, deixa eu fazer a minha fala de antes. Clave de sol todos deveriam fazer, tá? Todos devem fazer. Por quê? Porque todo músico tem que saber fazer o soprano. Tem que saber tocar o soprano. Então, a clave de sol todos devem fazer. Deixa eu refazer a minha dita de antes. Todos fazem a clave do sol. Agora, as outras claves vai depender do instrumento. Por exemplo, eu vou tocar a flauta. Ele nunca vai tocar a clave de Fá, então eu não preciso fazer nem a clave de Fá nem a clave de dó. Eu vou tocar viola. Aí precisa fazer a clave de dó, né? Porque é a voz que ele vai tocar. Ah, eu vou tocar um trombone ou um sax tenor. Clave de sol, clave de soprano e clave de Fá, a voz dele. Bom? Depois, numere as linhas do pentagrama. Olha, eu numerei já ali, ó. Eu não fiz esse aqui, tá? Esse primeiro, esse anterior, porque desenhar isso aqui no computador é difícil, gente. Eu tentei com o mouse, mas ficou uma porcaria. Eu nem fiz, né? Não desenhei. Mas aqui dá para fazer, botar os números, né? E botar as bolinhas aqui. Então, a quinta linha, o terceiro espaço, terceira linha, segundo espaço, primeira linha, assim por diante. Vou botar o número das linhas e espaços e desenhar as bolinhas, né? A nota, que é a bolinha, dos
posições. E depois nomear as notas considerando a clave. Mesma coisa. Na clave de Sol, na clave de Dó e na clave de Fá. E eu vou dizer para vocês, parece fácil isso aí, mas no Gen Online teve vários alunos que erraram no mínimo uma ou duas notas, o número de notas. Aí tu tinha que dizer para ele assim, a irmã notou que lá na penúltima nota era um Fá e ele não escreveu Sol. Aí ela respondeu, eu nem tinha olhado, nem tinha visto. Então vai refazer de novo o exercício. Escrever o nome das notas, porque esses dias atrás eu estava falando, não sei com que irmão que me falou assim, nossa, os meus alunos estão no módulo tal do MTS, eles nem sabem o nome das notas. E acontece muito isso com o MTS, né? Eles vão estar lá adiantado no MTS, e tu manda ele sofrejar que ele não sabe nem o nome da nota. Então é muito importante trabalhar isso aqui, ele bater o olho, ele tem que saber o nome da nota. Tem que saber. Se vocês acham que isso aqui é pouco, gente, manda ele fazer mais. Manda ele fazer, quero que em casa ele faça uma página inteira do caderno cheio de notas. Aqui, se nós olhar, tem aqui embaixo, tem várias aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pautas para botar a clave, né? E colocar o nome das notas. Isso aqui, gente, não pode pular de jeito nenhum. Isso aqui tem que ser feito. E eu sei que é chato corrigir isso aí, tá? É chato, porque tem que ler uma por uma e ver se ele botou certo. Tá? Então, aqui, eu nem coloquei o nome, porque eu teria que escolher uma clave para botar o gabarito. Daí eu estou beneficiando uma família de irmãos. Então, eu não preciso botar a clave e botar o nome da nota. Então, vai variar o nome, eu vou botar a clave. Mas não adianta, gente, a gente tem que corrigir isso aqui. Então, se botou a clave de Fá, Fá, Sol, clave de Fá, né? Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Uma escala. Ele é barbada. Aqui está descendo e subindo. Agora, quando começar os intervalos, é que vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas a gente tem que corrigir. Manda divide, né? Um para cada um, né? É importante, gente, porque ele sabendo ler o nome da nota, ele vai saber executar depois, na prática. E se achar que é pouco ainda, você achar que é pouco, você pode dar mais exercício. Escaneia isso aí em casa, tira uma foto, imprime, diz, ainda não ficou bom, vocês não estão dominando bem o nome das notas. Faz mais do que bom. Dá mais exercício para eles. Agora, beleza, a gente pode também disponibilizar no Drive uma folha pautada. Sim, a gente vai colocar lá uma folha já pautada para vocês, sem o nome embaixo. Aí vocês que escolhem o nome, para não criar um vício no aluno também. Dá o nome. Fazer isso. E outra coisa, existe, eu vou colocar lá também, não está agora, existe um aplicativo muito legal chamado Kahoot. Alguém já viu ele? Ele é bem legal de trabalhar, ele é bem engraçado, porque ele é tipo um desafio, tipo um quiz. E vai tocando uma musiquinha, sabe? E a musiquinha vai ficando cada vez mais tenebrosa à medida que o aluno vai lembrando as coisas. Então é para mexer com ele, né? Então vai respondendo, ele aparece uma figura, ele tem 15 segundos para dar o nome da nota. Diga o nome da nota, aparece a nota e tem 4 opções. Do, Sol, Ré, Lá, por exemplo. Ele tem 15 segundos para clicar. Ele não clicou errado, aparece a musiquinha. Errou, né? Agora aparece uma de palma, né? Acertou o nome da notinha. Então, e para usar isso aí, gente, não precisa instalar aplicativo nenhum. É só vocês usar chama-se um PIN, que é um código de acesso. Eu vou criar uma pasta depois lá no Drive, atenção, exercícios Kahoot. E aí vai ter cada um, nota musical, clave musical, várias coisas que vocês podem usar também. E o aluno faz no celular. Hoje é difícil o aluno que não tem celular. Todo mundo tem. Então você só manda o código para o celular do aluno, pode fazer até com a turma, o grupo. Vamos fazer todo mundo junto? Aí manda para todo mundo junto.
Vamos fazer junto. Aí tem depois, quando é um grupo que todo mundo faz juntos, no final tem o vencedor, aquele que acerta mais, ele fica em primeiro lugar, depois tem segundo lugar e terceiro. Então é legal, fica bem lúdico o trabalho. Né? Ok, antes de nós entrar aqui nas figuras, já estamos no nosso horário, né? Nós vamos fazer um intervalinho então de 15 minutos. Então 15 para as 11 a gente volta aqui para dar sequência, tá bom?